Olá mulher, aqui é Daiane Nóbrega e você está ouvindo meu podcast Mulher Torres de Força. Meu desejo é que esse devocional penetre como flecha em seu coração e que você possa entender o real significado do servir aos seus com amor, a importância da excelência e de ser intencional em suas ações. Servindo com amor. Quando nós mulheres compreendemos a nossa missão, nos tornamos respostas. Provérbios, capítulo 21, verso 3. Fazer o que é justo e certo é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifícios. Quantas vezes ouvimos durante a nossa infância e adolescência, não faça isso porque é errado, ou ainda, peça desculpas. Basta fazermos uma visita rápida em nossas memórias que essas e mais outras advertências estarão lá. Como avisos que durante os nossos anos como criança eram instruções inegociáveis, sempre à nossa espreita. A verdade é que hoje sabemos o valor de tais advertências. A boa educação, juntamente com os princípios de cidadania ensinados para que convivamos bem em sociedade, trazem consigo preceitos que, se analisarmos, veremos que vão de encontro com o que é proposto pelos princípios bíblicos, como integridade, honestidade, o apreço pela bondade, a capacidade de sermos pessoas amorosas e compassivas. É certo que algumas dessas atitudes ficaram restritas ao passado por hoje estarem se tornando raras, nem sempre tão valorizadas em nosso meio. Quando lemos a palavra sacrifício no nosso texto base desse devocional, a associamos com algo sagrado, oferecido a Deus. E realmente essa é uma boa definição. Mas por vezes nossa espiritualidade elevada demais pode nos levar a pensar que a nossa vida natural é separada da espiritual. A verdade é que nunca será. São vidas que se somam. A nossa ideia de sacrifício nos conduz sempre a gestos e atitudes que podem impressionar a Deus. Nessa lista estão atos como falar para grandes multidões, fazer longos períodos de jejum, orações na madrugada e outros tantos sacrifícios. Ei, não há nada de ilícito nisso. Todavia, ao ler esse versículo, Deus ministrou claramente ao meu coração a respeito de que o nosso cotidiano está cheio de afazeres que são grandes oportunidades de agradá-lo e viver o evangelho genuíno através da obediência a ele. Com grande frequência, ouço mulheres desejosas por serem usadas por Deus na vida de outras pessoas. Muitas querem ser vistas e reconhecidas publicamente, mas não conseguem servir a sua família nas coisas mais simples. E o trabalho doméstico é visto como um fardo, por vezes um grande fardo. Mulher, entenda algo. Deus só irá te liberar para fora quando você aprender a servir com toda devoção os que estão dentro e dentro da sua própria casa. Sejam elas seus pais, irmãos, filhos, marido. Preste atenção, não queira brilhar em lugares exteriores enquanto a sua lâmpada estiver apagada dentro da sua própria casa. Sirva com excelência. Dias atrás eu estava esfregando os azulejos do meu banheiro e perguntei: Senhor, que situação, hein? Caraca, meu Deus do céu, eu com tanta coisa para fazer e estou aqui esfregando o chão do banheiro. O que tu queres me mostrar com isso? O que eu preciso aprender com isso, Senhor? E instantaneamente mesmo, ele me respondeu: você vai fazer isso até aprender a servir. Soco no estômago. O fato é que nós perguntamos coisas para Deus, Ele responde, mas como não nos dá a resposta que queremos, fazemos de conta que não ouvimos. Ei, a excelência expressa por roupas bem passadas, uma casa organizada e uma comida feita com amor comunicam Deus para a sua família. Querida, o amor de Deus é percebido no carinho e na forma como você guarda as roupas do seu marido, como você ajuda seus filhos nas tarefas escolares. O amor
amor de Deus é percebido no carinho e na forma como você arruma sua cama, na forma e carinho como você posta sua mesa diariamente, na forma e carinho como você trata seus pais, na gentileza que trata seus irmãos, no trato educado com seus colegas de trabalho. Ei, o amor de Deus é percebido no respeito e na forma como você trata os funcionários do prédio onde mora, na mulher que limpa os banheiros do local onde você trabalha. Ei, perceba a grandiosidade daquilo que você faz todos os dias, aquilo que é a sua rotina. Ouça isso. Há beleza na sua vida cotidiana. Ver beleza na vida do dia a dia não é milagre, é escolha. Por isso, revele seus frutos no secreto e eles vão te respaldar em público. Eu, Daiane, aprendi a servir meu lar com toda a excelência e eu sou genuinamente intencional em fazê-lo. Tudo o que vou fazer para minha casa eu faço com amor. Sempre audito a motivação do meu coração. As roupas do meu marido sou eu, pessoalmente, que cuido. Lavo, passo e guardo. Separo todas elas no armário por cores. Camisetas, camisas sociais, bermudas, calças, zorbas, meias. Ainda separo as roupas de dia a dia, de trabalho e passeio. E você precisa ver a minha alegria em fazê-lo. Faço com zelo, cuidado e gratidão a Deus em poder ter um marido para cuidar, amar e respeitar. Sabe, querida, certamente você pode ocupar muitos lugares no mundo de fora, mas o seu lar também pode ser o principal lugar onde você pode comunicar a obediência, excelência, cuidado e carinho desempenhado pelas suas mãos. Tem uma frase que eu sempre uso e faz parte do meu dia a dia. Meu lar é o meu primeiro altar. A pia pode ser a sua terapia. Ela pode ser a sua plataforma. A vassoura, o microfone e o fogão, o seu púlpito. Mulher, se posicione dentro do seu lar. Entenda, nenhuma dessas tarefas diminui o seu valor. Ah, Dai, mas eu moro sozinha. Olha que coisa boa isso. Você pode se servir com excelência. Você pode fazer o que é certo todos os dias. Você pode servir uma mesa bonita somente para você. Você pode lavar e passar suas roupas com excelência. Você pode cuidar das suas louças, roupas de cama e roupas de mesa com absoluto carinho. Você pode fazer a sua comida favorita todos os dias. Afinal, você é a única pessoa a ser servida em seu lar neste momento. Querida, essa é uma ótima oportunidade para você se aperfeiçoar em servir com excelência. Eu quero que você entenda que quando aprendemos a reconhecer as maneiras pelas quais a obediência pode ser desempenhada, atos como esses podem se tornar mais agradáveis para Deus do que falar para grandes multidões ou ocupar um cargo de alta visibilidade. Mulher, quantas vezes buscamos coisas grandiosas demais para nós e achamos que Deus irá ficar impressionado se falarmos com uma excelente retórica, se cantarmos com técnica, se levantarmos o maior peso na academia, se ocuparmos o cargo de maior relevância na empresa, se formos uma grande empresária. Entenda, tudo isso é lícito, não há nada de errado com essas coisas. Mas esse não é o plano de Deus para nós. Não somos reconhecidas apenas pelas qualidades de nossas obras, habilidades ou por nossos talentos visíveis aos olhos humanos. Existe uma frase de uma mulher que eu admiro muito que diz assim: o grande papel de uma mulher de Deus é permanecer onde há uma necessidade de ser a solução. Eu amo essa frase. Lembre-se, o que de fato Deus deseja é que possamos fazer o que é certo e justo em todo o tempo. Quando nós mulheres compreendemos a nossa missão, nos tornamos respostas. Por favor, entenda isso. Não temos que carregar a solução, mas precisamos ser a solução.
Assumir esse papel está longe de ter a responsabilidade de resolver um grande problema ou desejar fazer o que só Deus pode fazer. Ser a solução não está diretamente ligada à situação do problema vivido. Mulher, os afazeres que te projetam para o reconhecimento externo não podem te distrair se o resultado é a ausência de cuidado para os que estão em sua casa. Priorizá-los apenas preencherá você pelo ego e vaidade. Esses resultados são passageiros, enquanto aquilo que você deixa como legado para sua família e as pessoas a quem ama será algo para a posteridade e algo perene. Quando compreendemos o amor de Jesus e amamos aqueles que estão à nossa volta com a simplicidade que o próprio Jesus nos ensina, somos capazes de nos posicionarmos como verdadeiras soluções em nosso meio. Eu quero te fazer algumas perguntas para que você possa refletir sobre o que falamos até agora. Eu me pareço com Jesus quando estou servindo a minha família? Meu coração deseja ser mais aplaudido lá fora do que anseia pelo reconhecimento de quem está por perto? Quais são as minhas principais motivações quando desempenho tarefas em minha casa? Eu quero te propor algo. Se dispõe a ser resposta e solução para alguém a partir de hoje. Simplesmente comece, sirva com amor, faça o que é justo e correto, pois isso docemente agrada o coração de Deus. Ei, mulher, você é forte e corajosa, você é uma torre de força.